eu estou como coordenadora do Parlamento Mundial da Juventude no Brasil. E nós estamos fazendo uma série de palestras, né, em relação a direitos humanos, como parte da formação dos nossos membros e dos nossos delegados, nossos executivos, delegados. E aí, então, hoje que a gente vai apresentar uma chamada sobre direitos humanos, né, e mais especificamente sobre direito da criança e do adolescente, com o Dr. Ricardo Yamazaki. Bom, doutor Ricardo, eu gostaria de pedir se o senhor pudesse se apresentar brevemente para a gente e, bom, o senhor tem a palavra, pode começar quando quiser. É isso, gente, obrigada. E a Ana, ela vai ser a nossa mediadora hoje também, ela está com alguns problemas em relação à câmera, porém a gente vai começar aqui do mesmo jeito. Eu só vou mudar, ok? Aí modo de exibição. Não sei quem que mudou aqui o modo de exibição. Mas tá dando... alguém mudou o modo de exibição aqui, gente. Enfim, vamos ver aqui. Grade aberta. Vamos ver se eu consigo te ver. Agora deu certo. Bom, é isso. Bom, doutor Ricardo, quando o senhor quiser começar, a palavra é sua. Bom, boa noite. Eu queria muito agradecer a Laís, ela que é uma pessoa que eu admiro bastante, que fez o contato para que eu pudesse, de alguma forma, trocar uma ideia com vocês, né? E a ideia é justamente essa troca. Não é que eu vou chegar aqui e passar um conteúdo vasto para vocês, embora a matéria de direito da criança e do adolescente seja a matéria da minha especialidade. Eu sou advogado, consultor em direitos humanos, trabalhei por alguns anos na Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo. A Secretaria da Justiça, para quem não sabe, embora seja de justiça, não é o Poder Judiciário. Lá a gente trabalha muito mais com direitos humanos, com a justiça, que a gente chama de justiça social. E lá eu coordenei 12 conferências, né? Dentro dessas 12 conferências tinha a Conferência de Direitos Humanos, a Conferência, na época, LGBT, a Conferência de Igualdade Racial, entre tantas outras conferências. E isso me deu algum gabarito para poder falar um pouco sobre direitos humanos, para poder falar um pouco sobre criança e adolescente, e também por oportunidade da própria Secretaria da Justiça, eu fui secretário-geral do CONDECA, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na área da advocacia, comecei advogando no SEDECA, que é o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Zona Norte, em Santana, e hoje eu faço parte do Instituto Brasileiro dos Direitos da Criança e do Adolescente, o IBDCRIA, onde eu sou uma das pessoas que pertence ao conselho editorial da revista deste instituto. Então, os direitos da criança e do adolescente, os direitos humanos, estão muito ligados a mim, e é uma satisfação poder trocar uma ideia aqui no Parlamento Mundial Jovem, né, da juventude aqui no Brasil, e poder trocar uma ideia aqui com vocês. Se vocês puderem ir mandando aqui no chat alguma questão, algum questionamento, a gente vai trocando uma ideia. Eu queria saber da Laís, quanto tempo a gente tem, Laís? Por gentileza. Se quiser, manda aqui no chat, eu estou acompanhando. Eu teria quantos minutos, mais ou menos, ou Ana ou Laís? Enquanto isso, eu vou dando uma introdução aqui para vocês. Vocês estão numa matéria, vocês estão discutindo, né? Laís? A Laís apareceu e sumiu. 30, 40 minutos, então é muito pouco. Então eu vou até ser muito mais rápido. Quando a gente compra um aparelho eletrônico, eu queria saber aqui no chat quantos de vocês, honestamente, leem o manual. Então, S ou N. O Matheus está dizendo que não lê. Coloquem aí para mim, S ou N, lê ou não lê? O Ricardo Miranda diz que lê. O Parlamento está dizendo que não. A Luana está dizendo que só quando preciso. Então, eu vou dizer para vocês, a Duli também diz que lê. Então, a gente divide as pessoas em aqueles que não leem
Ou seja, a grande maioria da população, e eu posso dizer para vocês que eu também leio quando lembro de ler, né? A Ana está dizendo aqui. Então, eu me coloco aí na grande maioria, com a grande maioria de vocês, que não lê o manual. Eu não leio o manual quando eu compro um aparelho eletrônico. Mas a gente tem os mentirosos. Então, a gente tem aqui o Ricardo, a gente tem aqui a Duli, falou que lê, tá? Mas eu não vou falar que é mentiroso, porque é um tanto quanto agressivo. Eu vou dizer, então, que eles são alienígenas. Então, não são mentirosos, são alienígenas. E os alienígenas são aqueles que leem o manual quando compram um aparelho eletrônico. Muito bem. Quando a gente compra um aparelho eletrônico que a gente não lê o manual, é basicamente o que acontece na nossa vida. Quando a gente nasce, a gente também nasce com o manual, que a grande maioria também não lê. Vocês sabem qual é esse manual? Coloquem aí para mim, por gentileza. Se vocês sabem qual é o nosso manual. Coloquem aí no chat, por favor. E aí, vamos participar. Então, o parlamento está falando que é o ECA. Muito bem, a Ana acertou. Quando a gente nasce, e a gente nasce com um manual, a gente nasce com um manual que é a Constituição. O Ricardo, a Ana acertaram. O parlamento, o ECA, a gente vai falar, vai falar hoje, mas num segundo momento. Muito bem. Quando a gente compra um manual, né, quando a gente compra um aparelho eletrônico, que a gente não lê o manual, a gente deixa de usar esse aparelho? Pensem aí. A gente deixa de... Bom, a gente compra uma televisão. A gente deixa de ligar a televisão? A gente deixa de assistir a televisão? Não. A gente, quando compra um aparelho, mesmo que a gente não leia esse manual, a gente continua usando desse aparelho. E quando a gente nasce, muitos de vocês, o Ricardo aqui soube que era a Constituição, a Ana também, mas nem todo mundo sabe, quando nasce, que existe um manual que é nosso e que a gente precisa ler. E nem todo mundo lê. Como não lê também o manual, como não lê bula de remédio, como não lê um monte de coisa, porque, como vocês sabem, a grande maioria da população brasileira não lê. Muito bem, quando a gente nasce e a gente não lê o nosso manual, a gente também, como o aparelho eletrônico, a gente não deixa de estudar, a gente não deixa de trabalhar, a gente não deixa de fazer as coisas, não deixa de namorar, não deixa de constituir uma família, mesmo não lendo o nosso manual. E aí eu pergunto para vocês, quando vocês compram um aparelho eletrônico que vocês não leem o manual, mas mesmo assim, não lendo o manual, vocês utilizam desse aparelho, a pergunta-chave é: vocês usam o que é padrão daquele aparelho eletrônico, mas vocês usam tudo aquilo que aquele aparelho eletrônico pode fornecer para vocês? Né? Essa é a grande pergunta e a resposta é claro que não. Então, vamos supor que vocês compraram uma Super TV que ela gravasse enquanto vocês estivessem em aula, que gravasse enquanto vocês estivessem fazendo outra coisa, mas por vocês só saberem ligar a televisão e assistir alguma coisa, vocês não sabem todos as possibilidades que aquele aparelho eletrônico tem a dar para vocês, porque vocês não leram o manual. Na vida real, é a mesma coisa. A gente nasce com um manual que a gente também não lê, fora os alienígenas, né? Fora a Ana, fora o Ricardo. E a gente, por não ler o nosso manual, a gente não deixa de fazer as coisas básicas, mas, obviamente, a gente não pode exercer todos os direitos que a gente teria porque a gente não leu o nosso manual. E essa comparação que eu faço, muito embora a gente compare um aparelho eletrônico com a nossa vida, eu estou não comparando as questões do aparelho com o ser humano, mas estou comparando as nossas atitudes, as atitudes de não ler, de não procurar saber, de não ir atrás das nossas coisas quando a gente deveria fazer isso. Então fica essa primeira dica, vamos dizer assim, para que vocês possam ler. E aí as pessoas vão dizer, mas poxa vida, a Constituição tem mais de 200 artigos, só o artigo 5º tem um monte de inciso. Como que eu faço? E aí a dica que eu dou é de uma filosofia japonesa chamado Kaizen. O Kaizen significa melhora contínua, o que significa dizer que vocês vão se permitir ler um artigo por dia, por exemplo.
vocês vão se permitir ler 10 artigos por dia, ou 5 artigos por dia, né? E não ler por ler. Ler entendendo, procurando verificar numa palavra mais difícil se tem um dicionário. E esse método Kaizen vai fazer com que vocês leiam, por exemplo, um capítulo por dia, e ao final de tantos capítulos, ou ao final de tantos dias, vocês terão lido o livro inteiro. Então, essa é a dica que eu dou. Não se sintam, de alguma forma, com medo, porque a Constituição ou o próprio Estatuto tem uma série de artigos. Não, leiam alguns artigos, alguns capítulos por dia, e no final, às vezes, de menos de um mês, vocês terão lido tudo isso. Da mesma forma, outros livros, outras coisas, se interessem. Né? O que falta para a nossa juventude, o que falta para o nosso povo, na verdade, é leitura, é interesse, é buscar dentro do que ele pode os seus direitos para, obviamente, poder, de alguma forma, buscar outras questões e não ficar só na reclamação. Ok? Muito bem. Feita essa introdução, ou seja, quando a gente vai falar de alguma coisa relacionada aos direitos da criança e do adolescente, obviamente a gente tem que falar de Constituição. E a Constituição é a nossa lei maior, é a lei maior do nosso país. E sendo a lei maior do nosso país, ela traz, ou ela é, principiológica. O que significa principiológica? Significa que ela traz na sua formação, princípios. Porque imaginem só, se ela fosse tratar de todos os assuntos que ela tivesse que relacionar ou que ela tivesse que adotar dentro do nosso país, dentro de um único livro. Deveriam ser livros e livros, e a gente teria que andar com malas e malas de livros para que a Constituição pudesse abarcar todos os assuntos de forma pormenorizada. Então, a Constituição, ela traz princípios, e esses princípios serão, a partir de leis federais abaixo dessa Constituição Federal, melhor explicados. Então, por exemplo, a nossa Constituição, dentro dos seus princípios, ela diz que o nosso país deve se preocupar com o código o consumidor. O que é criado depois disso? É criado o Código de Defesa do Consumidor. O nosso país, ou a nossa Constituição, diz que o nosso país ele deve se preocupar com os idosos. O que é criado, né, depois da Constituição? É criado o Estatuto do Idoso. E não seria diferente. O nosso país, a partir da nossa Constituição, ela diz, dentro do seu princípio, no seu artigo 267, que crianças e adolescentes devem ter a preocupação pelo nosso país. Então, é criado posteriormente o quê? E aí a gente volta lá, que o parlamento, aqui, como parlamento, escreveu que a gente tem o nosso ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então, é criado abaixo da Constituição Federal, toda lei é criada, toda lei que existe, ou ela é criada posteriormente à Constituição, ela não pode ir contra a Constituição, porque senão a gente tem o que a gente chama de leis inconstitucionais, e o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é criado depois da Constituição Federal. A Constituição Federal é de quando? É de 1988. De quando é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Em 1990, no dia 13 de julho de 1990, é criado o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí eu pergunto para vocês, a gente entra agora na matéria, então, como vocês viram, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é criado a partir do que, na nossa Constituição, tem como princípio de que a gente tem que cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E aí a gente precisa, quando vem o Estatuto da Criança e Adolescente, obviamente, saber a diferença entre criança e adolescente. E aí eu queria que vocês colocassem aqui para mim no chat qual é a diferença entre criança e adolescente. Por gentileza, coloquem aqui no chat, enquanto a gente vai voltando aí para dizer que a matéria de criança e adolescente, ela é ligada à Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, e, obviamente, ela está dentro do rol de uma matéria transversal dos direitos humanos, ok? Aqui está dizendo, o Ricardo está dizendo que é a idade, a Thaís está dizendo que é a faixa etária, eles estão
corretíssimos. Por que a gente fez essa diferenciação? Porque a gente, há quem possa pensar que criança é menos madura que um adolescente, o adolescente é menos maduro que um adulto. E aí eu pergunto para vocês, né, no caso em que o pai, muitas vezes alcoólatra ou usuário de droga, né, não consegue cuidar da própria casa, então aquele filho adolescente, ele cuida de uma criança, de um bebê, do irmão dele menor, né, mais novo que ele, a gente tem, então, que o adolescente seria mais maduro que aquele adulto? Não. O adolescente seria mais maduro que aquele adulto, mas não deixa de ser ou continuar sendo adolescente. Porque o Estatuto ele foi muito preciso ao distinguir crianças, adolescentes, jovens e adultos pela faixa etária, que é um critério objetivo, é um critério matemático. Basta você ter de 0 a 12 anos incompletos, você é criança. De 12 anos completos até 18 incompleto, você é adolescente. E de 18 completo, você passa a ser adulto. Ou seja, a gente tira o caráter subjetivo do entendimento para que as pessoas possam saber quem é criança e quem é adolescente simplesmente por acharem ou por terem critérios subjetivos, ou seja, quem tem mais cultura, como a gente vai avaliar isso, né? Quem tem mais maturidade, quem tem mais conhecimento, como que a gente faz essa avaliação? Não, o Estatuto é preciso ao dizer que a faixa etária é quem determina quem é criança, quem é adolescente e quem é adulto, ok? E aí eu disse para vocês, criança de 0 a 12, incompletos, adolescentes de 12 completo até 18 incompleto e o adulto de 18 completo até morrer. É isso? É isso. Não sou eu que inventei, quem trouxe isso é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente teve recentemente uma mudança, que é um outro tipo de elemento, que é o jovem, né? Que a gente considera o jovem de 15 a 29 anos. E aí ele ganhou também um estatuto chamado Estatuto da Juventude, que também compensa vocês irem atrás para que vocês saibam e aprendam mais sobre o que é ou qual é a diferença entre criança, adolescente e o jovem, ok? E aí eu pergunto para vocês, vocês me disseram que a diferença é a idade, é a faixa etária, e eu disse para vocês que a gente vai de 0 a 12 incompleto. E aí eu queria dizer, qual é a diferença de uma criança, quando eu pergunto, vamos supor que o Ricardo ele tenha 12 anos. Eu pergunto, Ricardo, você é criança ou adolescente? Né? E a diferença é que o Ricardo tem 12 anos, a diferença entre criança é de 0 a 12 incompleto e o adolescente de 12 completo até 18 incompleto. Aí ele olha para ele e fala, pô, eu sou completo, então eu sou adolescente? É assim que faz essa distinção? Aí eu queria saber de vocês aqui também no chat, para que vocês possam participar, como que a gente diferencia uma criança de 12 anos e um adolescente de 12 anos, para a gente saber o que é um e o que é outro. E também, qual é a diferença entre um adolescente de 18 incompleto e um adulto de 18 anos completo. Não adianta dizer para mim que é completo e incompleto, porque isso eu já estou dizendo para vocês. Eu quero a diferenciação entre alguém com 12 incompleto e alguém com 12 completo, e da mesma forma alguém com 18 completo e alguém com 18 incompleto. Porque vocês não têm dúvida que alguém com 11 anos é criança, alguém com 17 é adolescente. A grande questão que vocês vão aprender agora é justamente a diferenciação do completo e do incompleto. Eu queria que vocês colocassem aqui no chat para que vocês pudessem participar. E eu vou explicar, enquanto vocês colocam aqui no chat, por que a gente precisa dessa diferenciação. Ah, bobagem, é 12. Ah, se eu achar que é maior é adolescente, se eu achar que é menorzinho é criança. Se eu perguntar e ele assistir desenho, então é criança. Se ele assistir malhação, então ele é adolescente. Não é bem por aí. A gente precisa ter essa diferenciação, por exemplo, porque justamente quando a gente tem um exemplo clássico, né, de uma criança, por exemplo,
E aí uma pergunta também. Criança comete ato infracional? Né? Essa é a grande pergunta. E a criança comete ato infracional. O que é o ato infracional? É o crime cometido por criança ou adolescente, e aí não se fala nem crime nem contravenção, se fala ato infracional. E aí a grande pergunta é, quando uma criança comete um ato infracional, ela é julgada? Essa é a pergunta. Não, ela é avaliada. Avaliada por quê? Pelo conselho tutelar. Mas quando um adolescente ele comete um ato infracional, ele é julgado, sim, e ele é julgado pela vara da infância. E quando um adulto comete um crime, aí ele já não comete mais um ato infracional, ele é julgado e ele é julgado pela vara criminal. A criança que comete um ato infracional, ela pode ter como uma aplicação de uma repreensão uma medida protetiva. O adolescente, uma medida socioeducativa e um adulto, uma pena. Então, é importante a gente saber que, por exemplo, um adolescente com 18 anos cometendo um ato infracional, ele vai receber uma medida socioeducativa. Ao passo que, se ele tiver 18 completo e ele já for adulto, ele vai responder na vara criminal e aí ele já não responde mais na vara da infância. Para que vocês vejam a importância, nesse caso, da esfera do ato infracional, da importância de a gente saber a diferença entre crianças e adolescentes, ok? Então, eu vou chamar de Du, porque eu não sei se é do Li, eu vou chamar de Du. A Du fala o seguinte, que a partir do primeiro minuto do dia do aniversário, ela tá falando que no primeiro minuto já é 12 anos completos ou incompletos, né? E, para a gente não se alongar aqui, na verdade, ela quase acertou. Então, quando a gente, vamos supor que a Du faça 18 anos hoje, vocês têm dúvida que ela já recebeu um monte de mensagem no WhatsApp, recebeu um monte de mensagem no Facebook, que a gente já, quando ela sair agora aqui da nossa reunião, nós vamos dar uma ovada nela. Então, hoje ela faz 18 anos. Mas ela nasceu às 9 horas da noite. Então, às 9 horas da noite de hoje, ela fica completa, ela tem 18 anos completos. No primeiro minuto que do dia de hoje, ela fez 18, ela tem 18, porém, ainda é incompleto, tá? Algumas pessoas dizem, quem tem 11 anos, 364 dias, 23 horas, 59 minutos, 29 segundos, é criança, ou é adolescente, no caso de 17 anos, 364 dias, não é por aí, porque, como eu disse, 17 anos ou 11 anos, a gente não tem dúvida que é criança, no caso de 11, e 17 no caso de adolescente. Adulta dizendo que sim, e quando não colocam a hora na certidão? Normalmente colocam a hora na certidão, justamente para que a gente não tenha esse problema. Mas caso, eventualmente, numa certidão muito antiga, e aí, se for muito antiga, obviamente a pessoa já completou a idade e ela não teria mais esse problema, porque, obviamente, tanto as crianças de hoje quanto os adolescentes de hoje, existe lá na certidão a hora que nasceu, mas tem casos em que a pessoa nem tem a certidão. Aí já é uma outra questão, né? Então, respondendo a pergunta da Du, aí vai para a questão do primeiro minuto, sim, porque, obviamente, a gente não sabe que horas que a pessoa nasceu, então a gente considera o primeiro minuto dela com 18 anos ou com 12 anos, ok? Sabendo essa diferenciação e da importância que a gente precisa ter dessa diferenciação entre criança e adolescente, eu vou falar para vocês agora, para que vocês entendam o mecanismo da criança e do adolescente, do direito da criança e do adolescente, do estatuto. Eu vou falar para vocês sobre os princípios que cercam o nosso estatuto. O primeiro princípio, que é o grande princípio, que é o grande guarda-chuva que a gente tem, se chama proteção integral. Ou seja, quem trabalha com criança e adolescente, quem vai defender criança e adolescente, lembrando que tanto o artigo 227 quanto o artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, 227 da Constituição e artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, diz que todos nós, sem distinção,
somos responsáveis pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes, tá? Sem distinção. O artigo 227 fala que a família, o poder público, a sociedade em geral é responsável pela criança e pelo adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala desses três e ainda aumenta mais um. Ela diz que a família, a sociedade em geral, o poder público e a comunidade fazem parte dessa responsabilidade em relação às nossas crianças e os nossos adolescentes, sem distinção. Ou seja, vou dar um exemplo bem rápido aqui para vocês. Imaginem só que vocês veem um pai extrapolando uma bronca dentro de um mercado e vocês olham ali, ele chega até a ser violento com aquela criança. Vocês podem ou não podem intervir? Sim ou não aí no chat? Ó, o Ricardo está dizendo que hoje é aniversário da Ana, hein? Hoje ela faz 20 anos. A Du está falando que a certidão dela nem tem hora. Né? E a Bia Ney está dizendo que estaria lascado, Bia Ney, né? Estaria lascado logo cedo. Então, parabéns para a Ana. E aí eu pergunto para vocês isso, justamente isso. Imaginem só, vocês estão no mercado, lá vem o pai mais agressivo com a criança. O que vocês fazem? Vocês podem intervir? Sim, vocês podem intervir. Ó, o parlamento está dizendo, sim, deveríamos intervir, já que somos responsáveis. Então, ele está certo, vocês têm que intervir. Obviamente, se o pai não for grande, né? Se o pai não for forte. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão chamar o poder público, a autoridade policial, para intervir ali. E se o pai disser, não, peraí, aqui quem manda sou eu, o pai sou eu, aí vocês vão dizer, olha, meu amigo, o pai é você, mas todos nós somos responsáveis por essa criança ou por um adolescente sem distinção. Por quê? Porque a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que nós todos somos responsáveis. Família, eu não sou da família, da sua família, então eu não estou nesse requisito, mas eu estou na comunidade, porque você mora no meu bairro, eu estou como sociedade em geral. E eu estou chamando o poder público também para essa questão, uma vez que você está confrontando comigo, eu chamo a polícia. Ok? Então, o Estatuto e a Constituição diz que todos somos responsáveis. Nós todos, sendo responsáveis pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes, a gente tem que saber que o princípio maior que fundamenta tudo para nós é o princípio da proteção integral. E o próprio nome diz, proteção, ou seja, sempre temos que proteger nossas crianças e nossos adolescentes, de forma integral. Ou seja, vocês vão sempre lembrar do leite. Qual é o leite mais forte? É o leite integral. Então, vocês vão proteger nossas crianças, nossos adolescentes da forma mais forte possível, ok? Abaixo desse princípio da proteção integral, a gente tem 4 outros princípios que também vão ajudar vocês a compreender os direitos da criança e do adolescente, mesmo sem ter lido o Estatuto da Criança e do Adolescente e sem ter lido a Constituição Federal, mas que vocês vão fazer com certeza depois dessa aula. Os outros 4 princípios são: o primeiro princípio, o princípio da prioridade absoluta. Então, existe o princípio da proteção integral como guarda-chuva maior, abaixo dele existe o princípio da prioridade absoluta. O que é prioridade absoluta? Prioridade, como o próprio nome diz, é em primeiro lugar. Absoluta, ou seja, sem distinção. Criança e adolescente sempre em primeiro lugar. Aí eu pergunto para vocês, mas e o idoso? O Estatuto do Idoso diz que o idoso tem prioridade. E aí vocês vão dizer, não, criança e adolescente tem prioridade. Por quê? Porque o único segmento populacional que tem prioridade na Constituição Federal, que é a lei maior, é a criança e o adolescente. O idoso não está dentro da prioridade da Constituição. Ele está dentro da prioridade do Estatuto do Idoso. Mas o Estatuto do Idoso está abaixo da Constituição Federal. É óbvio que a gente, no atendimento, no tratar e no requerer, a gente vai, obviamente, usar sempre o bom senso. Chegou no hospital, eu estou lá com meu irmãozinho e eu pedi prioridade. Por quê? Porque ele tem prioridade absoluta. Mas chegou lá um idoso ou um adulto,
que acabou de sofrer um acidente. Meu irmão só está com o nariz escorrendo. O adulto e o idoso que acabaram de ser atropelados ou acabaram de bater o carro. Óbvio que eles têm prioridade por uma questão de comparação da necessidade que a criança, no caso, o irmão de vocês, ou aquele adulto, ou aquele idoso tem. E aí, obviamente, é utilizado o bom senso. Agora, numa situação em que você tenha igualdade, né, de necessidade, prioridade da criança e do adolescente. É só para passar na frente na fila? Também é para passar na frente. Passar na frente dentro do bom senso. Mas não só isso. É importante dizer que a prioridade absoluta também serve para que a gente possa exigir do nosso poder legislativo e do nosso poder executivo e também do judiciário, que são os nossos 3 poderes do nosso país, que as nossas crianças, os nossos adolescentes sejam tratados com prioridade. Por exemplo, num processo, por exemplo, na feitura de um projeto de lei ou numa lei e, obviamente, sendo no Poder Executivo, Prefeitura ou Governo do Estado, que, ao invés de você ter um atendimento para qualquer outra área, você tem um atendimento no orçamento para aquela criança ou para aquele adolescente. Então, vai construir, vai gastar com publicidade ou vai gastar para fazer uma creche, prioridade é fazer a creche, ok? Muito bem. Qual é o segundo princípio que decorre do princípio da proteção integral? É o princípio da criança e do adolescente como sujeitos de direito. Ou seja, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente, como aprendeu qual é a diferença entre criança e adolescente, a gente vai começar a tratar como criança e adolescente, ou seja, a gente não vai falar mais menor, e menor a gente falava porque antigamente, em 79, existia um código chamado Código de Menores, e a gente não tem mais esse Código de Menores, agora a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, então a gente que teve aula aqui, e a gente que vai falar o certo, a gente vai falar de criança e adolescente. Eu já vi uma reportagem uma vez no jornal que dizia: adolescente é assaltado por menor na praia, como se aquele menor também não pudesse ser uma criança e que não pudesse ser um adolescente. Então, quando a gente for se referir a crianças e adolescentes, a gente vai se referir a crianças e adolescentes e não menor, tá? Menor virou um termo pejorativo. E a criança e adolescente não veio só com a nomenclatura, ela veio com direitos. Ou seja, antigamente, no Código de Menores, a criança e o adolescente, ou seja, o menor para aquela época, era tratado como objeto. E bastava ele estar fora do lugar que ele era recolhido, na antiga FUNABEM ou na antiga FEBEM, não porque cometeram um ato infracional, mas simplesmente porque, em tese, estavam fora do lugar. Ok? A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente e também da Constituição Federal, crianças e adolescentes passam a poder exigir direitos, inclusive os direitos que, embora naturais, ou seja, direito à educação, direito à saúde, direito a uma medicação, embora esses direitos sejam naturais, ou seja, que não precisariam ser exigidos, eles podem, crianças e adolescentes, por si só, exigirem esses direitos através, obviamente, de uma ação, seja pelo Ministério Público, seja pela Defensoria, ou seja por um advogado. Ok? As ações são de 3 tipos. Elas podem ser individuais, ou seja, o Joãozinho entra com uma ação para pleitear um remédio, para pleitear um veículo que atenda ele, porque ele é uma pessoa com deficiência. Você tem uma ação coletiva, ou seja, por exemplo, aqui a gente tem um coletivo. Eu consigo nominar as pessoas que estão aqui assistindo essa palestra e eu consigo colocar o nome inteiro, o RG, o CPF dela e consigo entrar com uma ação. Ou seja, é uma ação coletiva. Ou eu tenho um outro tipo de ação, a última, que se chama ação por interesse difuso. Ok? O que é o difuso? Difuso é quando eu tenho um grande número de crianças e adolescentes que eu sei que foram atingidos por alguma coisa ou que querem pleitear algum direito, mas eu não tenho como nominar essas pessoas. Diferente do coletivo, eu tenho como nominar a Ana, o Ricardo, a Laís, e eu tenho como nominar. No difuso, eu não tenho como nominar, mas eu sei que é coletivo. Vou dar um exemplo. Existia há um tempo recente
uma operadora de viagens, que eu não vou dizer qual é o nome, para não dar fazer merchan para eles, era uma empresa, uma operadora de viagens, ou seja, que vende viagens para o exterior, que dizia o seguinte: quem não for para a Disney é um pateta. E isso acabou, por mais que pareça que é uma bobagem, não é. Né? Ela traz uma série de significados sobre isso. Da mesma forma que parece que não é grande coisa uma criança tá com uma arma, mas tem grandes significados por trás disso. Né? Então, quando você chama alguém de pateta, por mais que pateta, né, é igual bobo, chamar de bobo, não tem tanta coisa, para a criança ela vai se sentir mal. Ela vai chegar na escola, o amiguinho foi e ela não foi, e ela vai se sentir esse pateta. Né? Então, foi uma propaganda, atingiu uma série de crianças, uma série de adolescentes, mas eu não tenho como saber nominar quem assistiu. Eu sei que é um grande número. E aí a gente tem ações de interesses difusos, ou seja, que atinge bastante pessoa, mas eu não consigo saber por nome igual à ação coletiva. Ok? Então, esse é o segundo princípio que vem abaixo do princípio da proteção integral. Então, falamos do princípio da prioridade absoluta e do princípio da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. O terceiro princípio é o princípio da criança e do adolescente em condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Ou seja, por mais que o nome seja um nome, né, difícil, criança e adolescente em condição peculiar de pessoa em desenvolvimento é basicamente saber que a criança e o adolescente estão em formação, ou seja, são esponjas. Tudo aquilo que eu mandar para ele, seja de informação, alimentação ou qualquer outro tipo de questão, ele vai absorver. Então, eu preciso, primeiro, saber que crianças e adolescentes, estando em formação, eu preciso que eles absorvam o melhor que a gente possa dar, o melhor que a sociedade possa fornecer àquela criança e àquele adolescente. Isso em termos de alimentação, em termos de estudo, em termos de saúde, em termos de tudo, né? Então, essa criança e adolescente, elas precisam ter o maior número de informações também. E essas informações, obviamente, elas devem ser passadas para essa criança e para esse adolescente de forma que eles possam compreender a informação. Não dá para falar com uma criança com uma linguagem de adulto. Da mesma forma que não dá para falar com um adolescente com uma linguagem de criança. A gente precisa saber adequar a linguagem e, obviamente, saber o que a gente está passando para aquela criança e para aquele adolescente. Eu vou contar uma historinha, que eu gosto de historinha. Uma amiga minha tinha uma filha, e a filha dela falou assim: mãe, o que é sexo? E a mulher falou: puxa, né, chegou a hora. Mas ela pensou: pô, a menina tem 4 anos, só como que ela, né, vai saber o que é isso? Sentou a menina lá e começou a contar tudo de sexo para a criança. A menina ficou boquiaberta, surpresa, não sabia como reagir. A mãe também começou a ficar assustada com a reação da criança. E aí a mãe teve depois de ter falado tudo, a criança ter imaginado ali o que o pai fazia com a mãe, que a mãe fazia com o pai. A mãe pegou e falou: mas filha, por que você quer saber isso? E é o que ela deveria já saber e perguntar lá logo antes. Porque quando a gente fala do princípio da criança e do adolescente como sujeitos de direito, eles também têm direito a ser ouvidos. Porque se a gente parar para pensar, a gente acha que criança e adolescente não merece ser ouvido, que nós adultos sabemos tudo. Né? Inclusive o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente foi feito por adultos. Será que nós ouvimos as crianças e ouvimos os adolescentes para fazer um estatuto que serve a eles? Né? E aí, essa minha amiga perguntou: mas por que você quer saber? E a menina, ainda em choque, né? Com a boca aberta, com o olho arregalado, disse: mãe, sabe o que acontece? Hoje eu vi a professora dizendo assim para um aluno: nome, idade, sexo. Ou seja, se a mãe tivesse perguntado antes de saber o que a criança queria saber, ela poderia ter dito: não, sexo é se é homem ou se é mulher, se é masculino ou se é feminino. E aí deixaria essa linguagem que a menina não estava apta a saber para um segundo momento. E essa mesma menina um dia disse: mãe, você usa camisinha? E a mãe, já esperta, porque já tinha tido essa aula e já tinha passado o vexame lá da primeira pergunta, resolveu utilizar o princípio da criança e do adolescente como sujeito de direito e perguntou para a filha:
Filha, mas por que você quer saber se a mamãe usa camisinha? Não, mãe, sabe o que é? Eu ouvi na propaganda que a gente está na época de carnaval e a gente tem que usar camisinha, mas eu só vejo você de manga comprida. E aí a mãe sacou o quê? Que ela explicou o que era de uma forma lúdica, que não era ainda o momento da menina saber para que se usava uma camisinha, e obviamente ela começou a perceber que existia uma propaganda fora ou inadequada fora do horário, porque se a filha dela teve acesso a essa informação estava sendo passada talvez em horário inapropriado, num canal inapropriado, num canal destinado só para crianças, por exemplo. Ok? Então, esse é o princípio da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Vocês vão lembrar sempre da esponja. Tudo aquilo que passar para a criança ou para o adolescente, eles vão absorver. Então, que a gente faça da melhor forma possível para que ele possa entender, numa linguagem acessível, da mesma forma, conteúdo que seja adequado àquela faixa etária. Ok? E o último princípio, dentro dos princípios que estão abaixo do princípio da proteção integral, nós temos o princípio do melhor interesse. O que é o princípio do melhor interesse? É como o próprio nome diz, o que é melhor, ou qual é o melhor interesse para aquela criança e para aquele adolescente. Aí eu pergunto, é sempre para o melhor interesse para a criança e para o adolescente? E aí vocês vão me dizer, vocês devem me dizer, não, sempre para a criança e para o adolescente. Aí eu pergunto para vocês, mas tudo bem, se é sempre para a criança e sempre para o adolescente, e se o adolescente quiser usar droga? Ele entende que o melhor interesse para ele é usar droga. E aí vocês vão falar, poxa, realmente, né, eu vou ser incoerente. Eu estou dizendo que o melhor interesse para a criança é da criança e do adolescente e eu vou dar pitaco? E aí a resposta é sempre o melhor interesse da criança e do adolescente desde que nós tenhamos comparações boas, escolhas boas. Porque se a escolha não for boa, obviamente que o melhor interesse não é o da criança e do adolescente. É o interesse que é melhor para ele, mas não dele. E aí eu pergunto muitas vezes, né? Uma criança, vocês acham que uma criança ou um adolescente, vamos pensar aqui, vamos imaginar. Vocês acham que se eu falar o seguinte, ó, vocês preferem comer arroz, feijão e alface todos os dias, ou vocês preferem comer hambúrguer e batata frita e refrigerante? O que vocês acham que eles vão responder? Tirando os alienígenas aqui que leem manual, né? Que vão responder que preferem arroz, feijão, salada e bife. O restante, que somos nós, o povão, a grande maioria, que não lê manual, vamos dizer, não, hambúrguer e batata frita. Né? Hambúrguer e batata frita é ruim? Não. Mas comer todo dia também não dá. Né? Então, eu não posso fazer comparativos que sejam bons e ruins, porque aí eu tenho que optar pelo bom. Mas, por exemplo, se eu disser assim para o Ricardo Miranda, que lê manual, alienígena convicto, eu vou dizer, Ricardo, sair aqui. Bom, você quer comer chuchu ou abobrinha, Ricardo? Aí o Ricardo Miranda, meu xará, vai dizer o seguinte, pô, tio, eu não quero nem comer nem chuchu nem abobrinha. Eu gosto dos dois, mas eu quero comer berinjela. Eu posso fornecer berinjela para ele. Eu posso dar e respeitar a escolha do Ricardo Miranda? Posso. Por quê? Porque foi uma escolha boa. Né? O que eu não posso é comparativos ruins. Mas então o melhor interesse é sempre da criança ou adolescente, desde que as escolhas sejam boas. Para que a gente vai usar normalmente esse princípio do melhor interesse? Muitas vezes acontece nas ações, por exemplo, de divórcio, nas ações de guarda, onde há uma disputa, por exemplo, entre o pai e a mãe. E aí o juiz tem que optar sempre em verificar esse princípio do melhor interesse, que é o princípio para verificar se o melhor interesse daquela criança é a mãe ou se é o pai. E não tem nada a ver com condição financeira, com profissão da mãe, profissão do pai. Tem a ver com o melhor interesse da criança ou do adolescente, ou seja, onde eles serão melhor tratados, ok? Pela minha conta, eu ainda tenho 10 minutos. Se vocês quiserem parar e fazer pergunta, eu paro e deixo vocês fazerem pergunta.
Se vocês quiserem, eu tento matar aqui em 10 minutos o que eu chamo de como que os direitos da criança e do adolescente, eles atuam em rede. Pode ser? Porque essa ideia de rede, ela também pode ajudar vocês nos outros trabalhos que vocês tenham, ok? Então, eu vou fazer bem rapidinho a Parlamento e a Laís, né? Eu vou fazer aqui bem rapidinho essa amostragem das redes, que é como que a gente atende a criança e o adolescente, como a gente atua com direitos humanos, falando de criança e adolescente. A gente tem que atuar em rede. Rede, por mais que vocês tenham já uma ideia muito certa do que é rede, pode ser que alguém pense que é rede de pesca, que é furada, mas não é isso. É rede de computador, é rede que se interliga, ok? Então, no atendimento de crianças e adolescentes, ou mesmo no atendimento que vocês façam enquanto parlamento, vocês vão pensar sempre na ideia de rede. E essa ideia de rede, eu vou fazer aqui o plágio da professora socióloga Isa Guará. A professora Isa, ela fala de 5 ideias de rede, e eu, muito abelhudo, até já falei com ela, que é minha amiga do Instituto da Criança e Adolescente, falei para ela que eu criei uma sexta ideia de rede. A primeira ideia de rede se chama rede sócio-espontânea. Significa isso? São pessoas, como o nome próprio diz, que espontaneamente se colocam a ajudar. Então, quem são elas? Normalmente é o pai, é a mãe, ou é um avô, é uma avó, é um tio, uma tia, um padrinho ou uma madrinha. Ou seja, deu problema com uma criança ou com um adolescente, então eu quero ajudar. Essa ajuda vem da chamada rede sócio-espontânea. Óbvio que quando a criança ou o adolescente tem algum problema, ou mesmo vocês têm algum problema com alguém da família de vocês, um adolescente, uma criança, porque todos nós somos responsáveis pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, aprendemos isso hoje, a gente vai procurar a rede sócio-espontânea. Quem são as pessoas mais próximas, ok? Nós temos uma segunda ideia de rede, que é a rede sócio-comunitária. Ou seja, às vezes o pai está preso, a mãe é alcoólatra e a gente não tem ninguém. O menino mora na rua. Quem que a gente vai procurar saber? A rede sociocomunitária. Quem que é a rede sociocomunitária? É a comunidade que aquela criança ou aquele adolescente pertence. Seja um bairro, seja uma igreja, seja uma quadra de futebol, seja uma escola. Essa rede sociocomunitária também tem que atuar em conjunto para que a gente possa, de alguma forma, atender aquela criança e aquele adolescente. A terceira ideia de rede é a rede de serviços públicos. Essa rede de serviços públicos são todos os serviços públicos que podem atender aquela criança e aquele adolescente. Seja um centro de referência de assistência social, seja um órgão da saúde, seja um conselho tutelar, qualquer órgão público que possa atender aquela criança e aquele adolescente. Depois nós temos a rede de serviços privados, ou seja, às vezes uma criança ou um adolescente pode se servir de um serviço privado para ter a autoestima, para ter de novo o direito preservado. Por exemplo, vocês sempre veem um menino ali de rua, porque existe um menino de rua e o menino na rua. O menino na rua é aquele que fica o dia inteiro na rua, mas ele tem um lugar para morar. E o menino de rua, ele fica na rua e ele mora na rua. Esse menino, muitas vezes, ele está com piolho na cabeça, ou ele não tem, o cabelo está grande. É sinal de humanidade, por exemplo, a gente que é responsável por essa criança, esse adolescente, muitas vezes procurar um serviço privado de um cabeleireiro, procurar um cabeleireiro e falar, pô, mas você não me ajuda aqui, me cobra um pouco mais barato, e todo mês essa criança pode vir aqui cortar, eu pago metade, você me ajuda com metade. Então, são ideias da rede de serviços privados que vocês podem atuar em conjunto para uma criança ou para um adolescente. A gente tem a rede movimentalista, são pessoas das mais diversas áreas que pensam conceitos. Né? Então, vocês aí não deixam de ser uma rede movimentalista, que pode ser para criança e adolescente, mas pode ser para qualquer outra área. Né? Então, vocês se reúnem com a expertise, com o conhecimento que vocês têm, vocês discutem sobre determinados tipos de assuntos, determinados tipos de conceitos, e criam, por exemplo, ali campanhas. Olha, esse mês vamos criar uma campanha, está no Dia da Criança,
amanhã é dia da criança, vamos fazer uma campanha de arrecadação de doce, ou a gente não dá o doce porque é uma vez, mas a gente vai ensinar, fazer uma oficina para que essa criança ou esse adolescente possa aprender a fazer um artesanato, fazer uma pintura, né? Então, vocês desenvolvem ali nessa rede movimentalista. Então, essas são as 5 redes que a professora Isa Guará nos ensinou. E eu vim com uma sexta ideia de rede, que é a rede do terceiro setor. Então, muitas vezes o poder público não tem um serviço, muitas vezes a rede privada não quer ou não tem um serviço, e o terceiro setor vem com esse serviço e mostra como se faz. Vou dar um exemplo aqui. Antigamente, a gente tinha um problema sério, antigamente não, temos até hoje um problema sério com a questão da obesidade infantil. Então, a obesidade infantil era algo, obesidade infantil, infanto-juvenil, vamos dizer assim, né, onde você tinha crianças com sobrepeso, ou adolescentes com sobrepeso, ou mesmo crianças que tinham essa dificuldade na escola por bullying, etc. e tal, e você não tinha um serviço especializado do poder público e também não tinha um serviço especializado na rede de serviços privados. Então, existia, na minha época, pioneiramente na América Latina, um serviço que era do terceiro setor, que é uma ONG, ou seja, uma organização não governamental, e ela passava a atender essas crianças. Então, não tinha nem na rede de serviços privados e também não tinha na rede de serviços públicos. E aí o terceiro setor, ele atendia. Então, basicamente, hoje a gente viu que nós temos uma Bíblia, um manual, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal, por ela ser principiológica, ela criou o Estatuto da Criança e Adolescente. Criança e adolescente, já aprendemos a diferenciação, aprendemos que todos somos responsáveis pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes, aprendemos que o princípio maior é o da proteção integral, abaixo dele temos 4 princípios: prioridade absoluta, condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, criança e adolescente como sujeitos de direitos, e criança e o melhor interesse da criança e do adolescente, e aprendemos as 5 ideias de rede: rede sócio-espontânea, rede sócio-comunitária, rede de serviços públicos, rede de serviços privados, rede movimentalista e rede do terceiro setor. Óbvio que eu poderia aqui ficar horas e horas. Eu estou com um curso na Prefeitura de Itapira, que são basicamente 10 dias de 3 horas, ou seja, são 30 horas, e ainda assim faltariam horas para que a gente terminasse para falar tudo sobre criança e adolescente, mas nesse tempo que vocês me deram, e obviamente eu não quero onerar ninguém aqui, porque amanhã é feriado e eu quero que vocês descansem, relaxem, porque o melhor do feriado é a noite do dia anterior, né? Eu sempre digo isso, que o melhor do final de semana é a noite da sexta-feira, então eu também não vou ficar aqui onerando vocês. Eu vi aqui que tem gente com vergonha de aparecer, com vergonha de ligar a câmera. Para o professor é sempre uma coisa que a gente sente. Não vou dizer que eu não sinto. Eu sinto. Então, às vezes a gente dá aula para 140 pessoas e tem meia dúzia com a câmera ligada. Eu fico triste? Fico, como professor. Mas eu entendo que do outro lado é muito melhor que as pessoas estejam, de alguma forma, ouvindo, do que, às vezes, em sala de aula, fisicamente ali e voando, né? Mas a gente, como professor, a gente queria ver a carinha de vocês, queria que vocês se posicionassem, queria que vocês falassem, mas eu entendo aqui, porque dou aula constantemente, eu queria que vocês aqui, ao invés de ligarem a câmera, ou ao invés de falarem, caso vocês não se sintam à vontade, mas sempre lembrando que aqui é a oportunidade para isso, vocês podem fazer perguntas aqui pelo chat, ok? Nós temos ali, eu acho que é o Ricardo que está ali, meu xará. Eu queria que ele se pronunciasse, ele que participou aqui ativamente do chat. Queria te agradecer, Ricardo, pela participação. E se você quiser fazer o uso da palavra, ou quem aqui tiver alguma coisa para falar, fazer pergunta, façam. Ou se não, a Laís depois me manda as perguntas, eu respondo e mando para vocês, ok? Então, com a palavra no meu querido xará Ricardo. Opa, muito boa noite. Eu só não vou ligar minha câmera. Muito boa noite a todas e todos. Eu acho que esse evento é super importante, inclusive simbólico, né? No dia anterior ao Dia das Crianças, eu parabenizo
pela organização, a organização do evento, por esse evento muito importante, né, que com certeza garantiu. Eu, por exemplo, não conhecia nada sobre direito da criança e adolescente, né? Essa é uma oportunidade ímpar aqui de estar aprendendo um pouco mais, eu imagino, com um especialista, né, promovido pelo Parlamento Mundial da Juventude, que é uma oportunidade, inclusive um privilégio, né, de a gente estar aprendendo um pouco mais sobre esses assuntos. Eu não tenho uma pergunta, assim, especificamente, né? Era mais esse comentário porque eu acho que conseguiu solucionar as dúvidas que eu fui levantando durante as discussões, por exemplo, em relação à diferença entre a criança e o adolescente, inclusive a questão da hora, né, do nascimento, em relação a questões legais. Eu não tenho muito bem uma pergunta, mas é um agradecimento, uma parabenização. Inclusive, me sinto privilegiado de participar de uma atividade como essa com o senhor, professor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Na verdade, o que vocês estão fazendo aqui nessa comunhão de ideias e ideais, vocês estão, na verdade, plantando sementinhas, né, que podem, de alguma forma, mudar alguma coisa no mundo. Né? O fato de vocês estarem aqui, de vocês estarem predispostos a isso, tudo isso tem uma importância, uma relevância que talvez para vocês, nesse momento, vocês ainda não consigam nem vislumbrar que isso, a longo prazo, terá um efeito muito grande, seja na vida individual de cada um de vocês, seja nas ações que vocês se proponham a fazer, que vocês possam, de alguma forma, modificar, mudar a vida ou o percurso ou o curso de vida de alguma criança ou de algum adolescente. Né? Nós somos, como disse, responsáveis, mas muitas vezes a gente, por até não saber que somos responsáveis, a gente entende que talvez é melhor não se meter, quando na verdade a gente tem sim que de alguma forma participar e de alguma forma tentar modificar o mundo e tentar modificar a sociedade que a gente vive, porque é muito mais fácil, né, dizer que sempre foi assim, que nada vai mudar, do que pôr a mão na massa e realmente fazer o que vocês estão fazendo. Eu gostaria de contribuir também, primeiramente parabenizar a sua exposição, né, a sua fala, ajudou muito a gente, Ricardo, porque eu comentei aqui no chat, eu vejo que muitos jovens, né, jovens no caso a gente, né, que está aqui compondo, a maioria das pessoas já não são mais adolescentes, né, acabam sendo prejudicados, né, nas suas garantias durante a sua infância, a sua fase de criança e adolescente, por conta dessa tutela familiar, né, do preconceito. Aí você pode perceber a população LGBT, que ia mais, sendo restringida das suas liberdades individuais e crescem com vários traumas e prejudicadas, né, no sentido do trabalho, no sentido da formação escolar, por conta dessa falta de posicionamento crítico da sociedade. E eu falo da sociedade porque é isso, né? Muitas vezes as pessoas, a gente tem uma moral conservadora que quer justificar o comportamento ruim a partir da família. Então, a família dele que decide o que precisa ser feito. E isso é muito ruim, porque nesse momento a gente, não reconhecendo o ECA, não contribui para que aquele jovem, naquele momento, criança e adolescente, tenha seu direito preservado. E aí esse jovem cresce, né, que aí eu queria dizer isso, sem saber dessas garantias e com um mercado de trabalho que não nos contempla, né, um número de desempregados muito grande, com essa questão de não saber como se posicionar, né, politicamente. Então eu percebo, para concluir, que a gente tem que tomar essa atitude, né? Então a gente sabe que as escolas podem fazer trabalho, né, de conscientização a respeito do ECA, a gente tem os conselhos nos municípios, enfim, uma série de dispositivos que podem permitir que o parlamento atue como um agente ali transformador, um apoiador, né? Então era só fazer esse comentário da relevância que teve esse diálogo com você hoje. Muito obrigado. Não, muito boa fala. Na verdade, eu quando na época da Secretaria da Justiça, a gente e olha que o mundo mudou, né? Eu acho que o mundo tem mudado, ele tem avançado,
mas porque não tinha nada no passado, esse avanço ainda ele engatinha. Ele não é um avanço tão grande, mas ele é um avanço, porque antigamente a gente tinha, por exemplo, as travestis, as transexuais, elas tinham problema na escola, né? Então, as transexuais, seja transexual masculino ou feminino, elas se apresentavam na escola com seu nome social, mas no nome de batismo você tinha outro. Então, o primeiro preconceito já acontecia na própria chamada da escola, aquele ser humano que não se reconhecia naquele corpo ou naquele nome masculino, por exemplo, e se reconhecia enquanto gênero feminino, ela abandonava a escola. Porque, imagina, eu vou chegar lá e eu me identifico como mulher, mas chego lá e o pessoal chama, às vezes propositadamente, de Carlos. Então, o que acontecia? As transexuais, as travestis, elas abandonavam as escolas e o que sobrava para ela enquanto profissão era ser cabeleireira, era ser uma pessoa da prostituição, né? Então, é o que servia a ela. E hoje a gente teve um avanço. Vocês veem que existem transexuais se formando na USP, você vê pessoas que estão estudando, que fazem questão de fincar bandeiras, e você tem hoje, no próprio parlamento, hoje você tem uma parlamentar exemplar, que é a Érica Malunguinho, você tem uma parlamentar na vereança, que na minha opinião, é uma das eleições mais difíceis, que é a vereança de São Paulo, você também tem uma transexual, então você começa a modificar isso. E, obviamente, essa modificação, ela depende também da gente, né? Depende daqueles que têm uma visão um pouco mais aberta, de uma visão um pouco mais, de alguma forma, menos preconceituosa, e aí você consegue dar essa vazão para essas crianças ou para esses adolescentes que estão em formação e que precisam de um apoio, de um amparo, que elas podem, sim, chegar longe, seja nos estudos, seja numa profissão. Então, parabéns pela sua fala. Eu sempre digo que, e vamos dizer assim, é uma dica que eu dou para vocês, porque conselho eu estou longe de ser alguém para fazer isso, mas certa vez eu fazia uma palestra numa periferia em São Paulo, e ao lado de um gênio, de um professor que eu tenho no mais alto grau, que é o professor Hamilton Rangel Júnior, e certa vez o menino pegou e falou o seguinte, falou, olha, vocês acabaram de falar sobre felicidade, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, e eu queria dizer que eu moro na periferia, era um adolescente, eu moro na periferia, meu pai é alcoólatra, minha mãe usa crack, eu cuido dos meus irmãos mais novos, inclusive tem um bebê, e ontem no barraco, porque choveu, entrou água, ou seja, eu não consegui dormir, eu tive que ficar cuidando dos meus irmãos. Hoje de manhã, eu deixei ali a alimentação para eles e tive que ir pular ali um monte de barro, porque estava onde eu moro é um monte de barro. Eu tive que aguardar o ônibus, porque demorou para o ônibus chegar, para ir para a escola. Depois da escola, eu fui trabalhar, e depois do trabalho, eu voltei para poder atender meus irmãos de novo. E aí vocês estão me falando de felicidade, minha vida é essa. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu confesso que eu realmente não sabia o que dizer. E aí o professor Hamilton, no brilhantismo dele, disse o seguinte, olha, meu filho, você, para ser feliz, não precisa morar numa mansão em que você não tenha uma goteira na sua casa. Você não precisa ter pais perfeitos que não usem droga e que você não precise cuidar dos seus irmãos. Você não precisa ter um emprego ou nem precisar trabalhar e nem precisar pegar o ônibus, seja para ir para a escola ou seja para ir trabalhar. Você não precisa de tudo isso para ser feliz. Na verdade, ser feliz é saber que você está no caminho certo. Isso é a maior das felicidades. Não precisa atingir o resultado que alguns esperam ou que você espera. O que motiva você a estar feliz é saber que está no caminho certo. Ou seja, que mesmo com a goteira, você ficou ali, mesmo com irmãos mais novos, com pais que não estavam ali, você cuidou deles, mesmo sem ter uma grande escola, você foi para a escola, mesmo sem ter o transporte público adequado, você pegou esse transporte público, esperando, perdendo horas de qualidade de vida, e mesmo sem ter um trabalho
tão digno, você também foi trabalhar. E mesmo assim, você retornou para casa para fazer tudo isso de novo. Por quê? Porque você sabe que está no caminho certo. Então, eu digo para vocês, talvez vocês não consigam atingir tudo, talvez vocês não consigam resultados, talvez... e resultado, o que é resultado, né? O fato é que, por vocês estarem unidos, por vocês estarem juntos, por vocês estarem interessados, saibam vocês, se vocês já não sabem. Fiquem felizes, porque vocês estão no caminho certo, ok? Muito bem, vamos lá. Mais perguntas? Só um comentário ainda sobre isso. O Aika fala que... O Aika fala que a criança e o adolescente, ele... Peraí, só um minuto. Deixa eu só sair aqui da mesa. Pessoal, bem rapidinho. O ECA, ele garante o direito à vida... Ao vivo aqui no meu Instagram, eu queria me despedir aqui das pessoas, agradecer, dizer que elas podem, eventualmente, no futuro, assistir esse vídeo, mas que eu vou encerrar aqui o vídeo e permaneço aqui com vocês, tá bom?